Olá, estamos iniciando mais um programa Presença Espírita, o programa que leva até você a visão espírita a respeito da vida e dos seus valores. A partir das 22 horas até as 23 horas, às quintas-feiras, o programa é ao vivo. É a oportunidade de você entrar em contato conosco, telefonar aqui para a Rede TVM, acessar-nos nas redes sociais, Presença Espírita Ponta Grossa no Facebook, colocar as suas dúvidas, suas perguntas, interagir conosco. E se você nos assiste ao longo da semana em alguma das reprises, também pode entrar em contato conosco. Olá, Ayrton, de volta, mais um programa Presença Espírita, né? Bom, é um prazer, Maurício, estar aqui novamente. A você que acompanha o programa Presença Espírita, é sempre uma oportunidade de nós levarmos o conhecimento espírita àqueles que têm afinidade, àqueles que têm diversas curiosidades a respeito da vida, da imortalidade, da vida futura, do que acontece com a alma depois da morte, enfim, vários aqueles pontos fundamentais que a doutrina espírita nos apresenta e que nos dá uma perspectiva muito mais abrangente do cotidiano. Na medida que a gente compreende a vida e compreende a morte, nós vivemos melhor, valorizamos mais o cotidiano. Então, nesse programa especial, nós estaremos dedicando a responder algumas perguntas que ficaram dos programas anteriores, e você pode participar enviando também a sua pergunta, né, pelo Facebook ou pelo telefone, que nós também poderemos tratar aqui nesse programa, né, Maurício? Exatamente. Hoje é aquele nosso programa que fazemos de tempos em tempos, quando vamos coletando, guardando as perguntas ao longo dos programas que não temos oportunidade de responder, e hoje o nosso programa é de perguntas e respostas. Não teremos um entrevistado, mas eu e a Ayrton estaremos ao longo do programa de hoje batendo um papo em torno daquelas suas dúvidas, das suas perguntas, e como falávamos, se você está nos acompanhando agora quando o programa é ao vivo, é a sua oportunidade de interagir conosco. Quando a gente fala da doutrina espírita, muitas das vezes as pessoas nos perguntam, mas é uma religião? É uma doutrina? Como que funciona isso? Eu posso ter outra religião se eu for espírita? O espiritismo, ele não se preocupa com essas externalidades, ou ele não rotula, ou não se usa do proselitismo para vincular as pessoas, ou mesmo entender que só o espiritismo é um caminho de salvação, de melhora, de conquistas do reino dos céus, ou qualquer expressão que a gente possa utilizar. A proposta da doutrina espírita é explicar-nos de que nós somos seres imortais e que nós trafegamos entre o lado de cá e o lado de lá da existência num processo que chamamos de reencarnação, e que somos a mesma alma que perambula ao longo dos séculos, entre vidas sucessivas, assumindo várias personalidades, e hoje somos o somatório de todas as experiências que carregamos até aqui. O objetivo da existência é atingirmos a perfeição, construirmos em nossa intimidade as leis de Deus naquilo que compete ao desenvolvimento intelectual, quanto à nossa estrutura moral. Então, essa reencarnação é como se fosse mais um dia da escola, mais um dia de aprendizado, em que logo mais voltaremos para casa, como fazemos ao final de um dia de estudos. Voltaremos para casa e faremos o balanço. O que aprendemos, quais foram as lições desse dia escolar, o que nós podemos carregar de aprendizado, para mais um tempo em casa planejarmos a nova existência, reencontrando pessoas, alguns já que fazem parte da nossa afetividade, outras que nós ainda não aprendemos a amar, outras que encontramos pela primeira vez e que o relacionamento começa a se fazer nos mais variados embates da nossa existência. E aí as dores, as dificuldades, os desafios, as conquistas, os prazeres, os dramas, todo esse rol de emoções, de experiências, de oportunidades, elas são as oportunidades que a vida nos oferece de crescimento e de aprendizado íntimo. Assim se faz o nosso dia a dia. Se para isso, para essas conquistas, para esse aprendizado das leis de Deus, nós optamos por esta ou aquela religião, cabe a nós definir qual é o melhor caminho para nós encontrarmos a nós mesmos e a Deus. A religião, ela sempre será o meio e nunca o fim. O nosso objetivo final é essa religião universal de amar ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas,
amar-se para conseguir amar ao próximo como Jesus nos ensinou. Então, seremos felizes não quando abraçamos essa ou aquela religião, mas sim quando nós tivermos Deus em nossa intimidade. Assim, Ayrton, a gente pode dizer que o Espiritismo para nós é uma excelente opção, mas não podemos dizer que para todos seria uma boa opção, não é? Sem dúvida, Maurício. De um modo geral, nós buscamos aquelas doutrinas, religiões que respondem às nossas indagações mais íntimas. Então, a doutrina espírita procura tratar desses diferentes aspectos da vida. Ou seja, tem como ponto de partida a ideia de Deus, a existência de Deus e descrevendo a sua natureza. Allan Kardec, por exemplo, trata dos atributos de Deus, ou seja, daquelas qualidades que lhe são próprias. Então, ele diz também no livro A Gênese que a visão que uma doutrina apresenta de Deus é um retrato do que ela apresenta para aqueles que com ela se afinizam. Então, a religião perfeita seria aquela que coloca uma perfeita harmonia com relação àqueles atributos de Deus, como a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Deus é eterno, Deus é imutável, Deus é soberanamente justo e bom. Então, toda a estrutura doutrinária, Allan Kardec procura manter a harmonia com essa visão que apresenta do nosso Criador. Então, pode-se perceber ao ler o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno ou a Gênese, uma perfeita harmonia de visão com relação a esses princípios fundamentais. Então, nós vamos buscando aquela religião que nos dá uma visão ampliada a respeito da vida, daquilo que nós somos, né? Por que estamos aqui, qual a razão do sofrimento, da dor, da problemática que aqui enfrentamos e qual é a relação, qual é o nosso futuro, né? Para onde vamos depois de deixarmos essa vida? O que é efetivamente a morte? O que é efetivamente a vida? Então, essas respostas a doutrina espírita nos apresenta, e muitos têm afinidade com aquilo que os espíritos, os espíritos transmitiram a Allan Kardec, e ele com seu trabalho maravilhoso, que nesse mês de abril a gente procura recordar todo esse trabalho magnífico que ele fez de organizar toda a estrutura didática das obras espíritas, além disso, sem abdicar do seu senso crítico, da sua formação como pesquisador, como pedagogo, dando todo aquele complemento, não só à estrutura, mas também os seus comentários, a toda a sua capacidade dissertativa de uma harmonia assim, irretocável, que é uma obra maravilhosa. Quer dizer, não há, talvez, no plano terreno, um espírito que tenha dado tanta harmonia a uma obra, a um conjunto de obra, como fez o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, que adotou esse pseudônimo de Allan Kardec. Então, quando você estuda a obra, toda a sua obra, você observa-se uma grande harmonia que estrutura não só o seu aspecto científico, filosófico e religioso, que seria essa expressão das consequências morais dos seus aspectos psicológicos, ou aspectos filosóficos. Então, a doutrina espírita é assim esse triângulo de forças de que fala Emmanuel: ciência, filosofia e religião. E o seu lado religioso é essa expressão da ligação para com o Criador e, sobretudo, a revivescência do Evangelho do Cristo. Então, nós, quando apresentamos aqui o programa Presença Espírita, essa proposta que fazemos para levar a você a visão do Espiritismo, sem a pretensão ou arrogância de achar que seja melhor, mas para nós ela faz sentido e completa as nossas necessidades, a nossa religiosidade, mas jamais imaginando ser o único caminho, porque logo mais todos nós estaremos unidos nesse entendimento de Deus como a força maior do universo, o Pai de cada um de nós, como nos ensinou Jesus, e entendendo que a construção dessa religião, ela se faz necessária externamente enquanto nós ainda não temos internalizado essa religiosidade, essa relação do amor profundo de Deus e para conosco e para com o próximo. Enquanto estamos a caminho, necessitamos dessas regras externas que se fazem a religião, para entender, para nos conduzir ao melhor caminho a Deus. Enquanto nós ainda não a temos esculpido na intimidade, as religiões fazem esse papel da externalidade. Quando já não mais fizermos, porque tomamos posse da nossa consciência, das leis de Deus, desse entendimento maior e profundo de Deus,
as religiões e as suas externalidades, elas já não mais serão necessárias. Mas enquanto estamos a caminho, que utilizemos do melhor da nossa religião, sem o rótulo a esta ou aquela pessoa, entendendo que cada um de nós tem o direito de professar a sua fé como melhor aprove. E da mesma forma que tem esse direito, deve ter a obrigação de respeitar a liberdade do outro, de professar a sua religião da maneira como é melhor lhe aprouver. Mesmo que para nós nos constranja, mesmo que para nós não faça sentido, mas a partir do momento que ela torna a pessoa melhor, que não prejudica ninguém e o torna uma pessoa boa, melhor, ela é digna de respeito. Mas falaremos do Espiritismo hoje, não é, Ayrton? Sim. Nós discutiremos sobre a doutrina espírita, teremos várias perguntas, já selecionamos aqui, né? Algumas perguntas, e nós então, a partir agora do nosso próximo bloco, nós estaremos respondendo as perguntas de vocês, os telespectadores que entraram em contato conosco ao longo dos últimos programas. E se você está nos acompanhando agora, ao vivo, nessa quinta-feira, à noite, também pode deixar a sua pergunta. Nós vamos agora para um breve intervalo e já voltamos com o segundo bloco do programa Presença Espírita. Caros amigos telespectadores, quero ter o prazer de comunicar que também eu estou na TVM. Olá, estamos de volta com o programa Presença Espírita, iniciando o nosso segundo bloco, quando sempre, costumeiramente, apresentamos uma dica de leitura de uma bibliografia espírita. Hoje a nossa dica é um dos livros que Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico Xavier, psicografa de Emmanuel, intitulado Roteiro. E exatamente essa proposta de Emmanuel. Quando ele intitula o livro de Roteiro, ele propõe que, ao torno de vários temas, e são 40 temas que ele aborda nesse livro, que ele faça um roteiro sobre o estudo da doutrina espírita, sobre os conceitos do espiritismo, para que possamos melhor entendê-lo. E aí então, ao longo desses capítulos, ele fala sobre o perispírito, sobre o homem perante a vida, a fé religiosa, serviço religioso, individualismo, o evangelho e trabalho, evangelho e simpatia, mediunidade. São 40 temas, onde mensagens de algumas páginas, 1, 2, 3 páginas no máximo, mensagens curtas, concisas, mas com conteúdo e profundidade. Emmanuel tem a oportunidade, então, de nos dar um bom subsídio de estudos, de reflexão, de análise em torno da doutrina espírita e a sua contribuição no pensamento espírita. Emmanuel foi um dos grandes espíritos a contribuir ao longo do século XX, utilizando-se da mediunidade de Chico Xavier para o estudo do espiritismo e as reflexões em torno da doutrina espírita. Então, se você gostaria de conhecer um pouco mais do espiritismo, se gostaria de ter uma mensagem de reflexão, de apoio, de entendimento, esse livro é um excelente apoio. Roteiro, Francisco Cândido Xavier, autoria espiritual, Emmanuel. Se você achou interessante, gostou da nossa dica, nós lembramos que são inúmeras as casas espíritas que têm bibliotecas, onde você pode emprestar esse título e tantos outros, ou mesmo livrarias, para a compra desses livros. Aqui em Ponta Grossa existem 2 livrarias que funcionam em horário comercial, que você tem acesso facilmente. É a Livraria Espírita A Educadora, fica na Rua Santos Dumont 620, anexo à Sociedade Espírita Francisco de Assis, e também no centro da cidade, a Feira do Livro Espírita, que fica no Shopping Antártica, na galeria com entrada pela Rua Santos Dumont. Uma das lojas ali por essa entrada é a Feira do Livro Espírita. Você encontrará livros, vídeos, DVDs, palestras espíritas, inúmeras possibilidades para você conhecer o espiritismo. E ainda, se você prefere comprar pela internet, nós sugerimos que você acesse livrariamundoespírita.com.br, que é a livraria virtual da Federação Espírita do Paraná, e você também encontrará esse título. E se você está nos acompanhando na quinta-feira à noite, quando o programa é ao vivo, é a sua oportunidade de entrar em contato conosco, deixar o seu nome, e de repente esse livro pode ser seu. Iremos sorteá-lo ao final do programa. É um excelente
obra, não é, Ayrton? Sem dúvida, são mensagens. Aliás, Emmanuel tem essa capacidade magnífica de síntese, né? Às vezes uma página, uma frase que nos dá reflexão para vários minutos, né? Você fica pensativo em coisas, né? Coisas aparentemente tão simples, mas tão profundas, que esses espíritos têm, como Joana de Anjos, André Luiz, em algumas mensagens, o próprio Emmanuel, assim, uma capacidade que chega a ser impressionante, como eles têm essa facilidade de colocar o complexo no simples, mas ao mesmo tempo sendo profundo e elevado, né? Sempre tratando os conteúdos, né, diversos com muita profundidade e elevação, né? Muito bonita essas mensagens que são breves, mas profundas. E essa obra é um bom exemplo disso, sem né? dúvida. Ayrton, uma das perguntas que chegou aqui fazem a alusão aos anjos da guarda, espírito protetor, como a gente quiser denominar. Esses anjos da guarda, eles nos livram dos perigos? Bem, como você disse, Maurício, Allan Kardec trata desses assuntos, os espíritos protetores, anjos guardiães, os espíritos familiares, em O Livro dos Espíritos, dirigindo aos espíritos superiores várias perguntas a respeito do tema. Então, os espíritos esclarecem a respeito da missão desse espírito. Veja, esse que nós chamamos de anjo guardião, ou bom espírito, espírito protetor, ele recebe essa missão. É a tarefa que ele assume, a sua incumbência, né, para nos tutelar, nos auxiliar, nos bem dirigirmos durante a vida terrena. Porque a vida terrena nos propicia diversas experiências e é natural que, como nós temos um planejamento reencarnatório, há todo um trabalho para que isso aconteça. E, naturalmente, que nós desejamos sairmos vitoriosos. Para tanto, a providência divina nos concede esse espírito para nos auxiliar nessa passagem terrena. E, frequentemente, nós o reencontramos após o término dessa existência, dialogamos, né? E, frequentemente, eles nos dirá, olha, eu não te sugeri isso, eu não te recomendei aquilo, através, naturalmente, de uma forma sutil, que é através do pensamento. Interessante analisar que esse espírito recebe essa missão, é a tarefa, que nem sempre é fácil de nos tutelar, porque, de um modo geral, nós não somos muito fáceis de sermos tutelados, porque temos ainda inúmeras imperfeições. Então, esse espírito recebe essa incumbência e, assim, sugerindo-nos, permite que nós tenhamos mais facilidade de tomarmos as boas decisões, mas que também há outros espíritos que estão ao nosso derredor, que enfim, estão em todos os lugares e, de acordo com as afinidades, com as nossas emanações mentais, com os nossos sentimentos, podem se afinizar conosco e sugerirem coisas que são exatamente contrárias àquilo que recomendam os bons espíritos, ou seja, o anjo guardião. Portanto, nós podemos, então, ouvir as suas sugestões e fugirmos ou livrarmos de muitos problemas e dificuldades e perigos e cairmos nas sugestões daqueles espíritos que querem a discórdia, o desentendimento, a desarmonia, os conflitos e ficarmos à mercê deles. E nesses momentos, naturalmente, que esse espírito não irá tolher a nossa liberdade, o nosso livre-arbítrio. Nós temos a liberdade de escolha, mesmo que essas sugestões sejam sutis, a decisão caberá a nós mesmos. Então, libertarmos de muitos perigos e muitos problemas será uma questão de foro íntimo, de decisão a partir dessas sugestões, porque nós sempre teremos a liberdade. Aquela analogia de termos um anjinho e uma figura malévola ao nosso lado, de fato representa bem essa ideia de que nós podemos ouvir as boas sugestões ou as sugestões de espíritos inferiores, que certamente nos causará grandes dificuldades, Maurício. Então, essa questão de os espíritos receber essa incumbência de nos protegerem, mas também cabe sempre a nós a decisão final de quem iremos ouvir e quais as decisões, as opções na vida que iremos tomar. Maurício, também chega outra questão a nós, que é a questão do que acontece, né, com os espíritos após a morte, e nesse caso em específico das crianças, né, porque é sempre um tema que causa uma certa emoção maior quando se trata de uma criança ou de um jovem, né, e sempre leva aquela pergunta, mas por quê? E o que acontece agora? Então tem as diferentes teologias, a teologia que mostra, que sugere que essas crianças ocupariam um lugar especial, né, no reino celeste. Então, como é que é a visão espírita dessa
primeiro da morte das crianças e também com relação ao estado. O que vai acontecer com esse espírito? Ele já está purificado por ser, vamos dizer assim, é inocente, então por isso ele já tem uma benesse por isso? As teologias tradicionais, elas têm essa colocação, né? Na percepção de uma única existência. Imagina que uma criança, ao desencarnar, 4, 5, 6 anos, ela é pura, ela é sem pecados nesse conceito tradicional teológico. E aí então vem todos os paramentos e todo o envolvimento do branco simbolizando essa pureza e como as tradições assim o fazem. Aos olhos da doutrina espírita, como reencarnacionista que somos, entendendo a existência atual como mais uma, este corpo tenro infantil, ele abriga um espírito antigo como todos nós o somos, com várias experiências até então. Ao desencarnar, ele estará ainda impregnado dessa estrutura física infantil. Então, ele retorna ao mundo espiritual infantilizado pela influência que tem do organismo, do psiquismo infantil, da estrutura fisiológica que ainda não desenvolvida, mas ele rapidamente vai se desatrelando dessa infantilidade que não é do espírito, é do corpo. Então ele vai se podemos utilizar a expressão, desmaterializando, perdendo essa influência da matéria, desenvolvendo-se rapidamente. Não num desenvolvimento fisiológico, celular, orgânico, hormonal como a gente tem do corpo físico, mas um desenvolvimento onde a sua psique, o seu entendimento vai se desatrelando dessa última experiência reencarnatória e ele então vai retomando a sua forma de espírito e tomando posse de todas as suas propriedades, capacidades que ele desenvolveu ao longo das experiências. Esse processo de ele crescer, e aí a gente coloca o crescer entre aspas aí, ou se desvincular dessa última experiência física, ela está diretamente vinculada à sua evolução, ao seu entendimento, à sua maturidade espiritual. E aí então ele torna-se adulto, ou seja, ele retoma aquilo que ele era antes de reencarnar, antes de vincular-se ao corpo dessa última reencarnação, mais lento ou mais rapidamente, conforme as suas capacidades, ao seu entendimento. Mas existirão no mundo espiritual escolas, existirão aqueles professores a cuidar desses espíritos nesse processo de transição entre aquilo que desencarnou, o momento da desencarnação, seja qual for a etapa da vida, e até retomar essa sua independência, a sua autonomia. Então, as crianças que desencarnam, elas desencarnam, momentaneamente terão essa estrutura infantil e se desvincularão dessa estrutura infantil conforme a sua capacidade. Mas a gente sempre lembra, né, Ailton? Não existe essa inocência. O conceito de inocência que Jesus fala, né, de sermos inocentes como as crianças, é aquele estado momentâneo, pueril, né, da criança que ainda não se dá conta desse mundo adulto. Mas são espíritos tão antigos como todos nós, né? Com inúmeras experiências transatas. Aqui naquele momento, nessa fase, ele ainda não exterioriza todo o seu intelecto, tudo aquilo que ele tem de bagagem espiritual. E aí por isso que a gente vê na adolescência, naquela transição, aí quando o espírito começa, digamos assim, entre aspas, desabrochar e mostrar toda a sua natureza íntima. Então por isso que às vezes se observa se dá um certo choque, né? Quando o jovem começa a, assim, como você diz, soltar as manguinhas, então, na verdade, é que quando o espírito já começa, o corpo já está mais envolvido, o espírito começa a mostrar a sua verdadeira natureza, todo o seu cabedal de aprendizado, suas conquistas, suas virtudes e também suas carências, né? Então, daí toda a atenção dos pais nessa fase da infância, da educação, para que essa fase de transição seja o mais harmônica possível, que nem sempre é fácil, né? Bom, nós vamos fazer um breve intervalo agora e já voltamos com o nosso terceiro bloco do programa Presença Espírita. Até já. Voltamos então com o nosso programa Presença Espírita. Hoje um programa de perguntas e respostas. Você pode deixar sua pergunta, entrar em contato conosco através do Facebook ou pelo telefone aqui da Rede TVM, deixar a sua pergunta, porque hoje o programa é dedicado a isso. Ailton, uma pergunta que nos chega aqui é a respeito da oração, da prece. Quando a gente ora por alguém que sofre, seja encarnado, ou às vezes desencarnado, alguém que a gente imagina, puxa, essa pessoa deve estar sofrendo em dificuldade,
essa sempre alcança os objetivos, porque algumas vezes a gente tem a sensação, a gente olha e fala assim, puxa, mas minha prece, Deus não escutou a minha prece. Isso existe mesmo? Bem, a doutrina espírita nos esclarece a respeito da eficácia da prece, mostrando que é recomendável a oração por aqueles que sofrem, não, como o Maurício comentou, não só encarnados como desencarnados, porque a oração, sobretudo por aqueles que deixaram este mundo, por exemplo, pode lhes inspirar, vendo que outros se interessam por eles, vendo que se estão compadecidos com os seus sofrimentos, podem servir de alívio, e atrair para junto deles os bons espíritos que servirão de alento, de amparo, de orientações para o caminho da virtude. Então, para muitos espíritos, a oração é ensejo de arrependimento e desejo de reparação e da prática do bem. Naturalmente que a eficácia da prece depende da contrapartida daquele por quem se ora. É preciso que ele também esteja sinceramente desejoso da mudança íntima, porque caso contrário a oração não terá o efeito ao qual se espera. Por isso que muitas vezes se diz, olha, a oração não teve o efeito desejado, ou não foi ouvida, ou não foi atendida. É em função também da questão de entender o mérito, daquele por quem se ora e a sua vontade também de regenerar-se, de melhorar e libertar-se daquele quadro de sofrimento. Então, quando a gente diz as preces não foram ouvidas, também é preciso considerar que nem sempre tudo aquilo que nós pedimos significa que é o melhor para nós. E por vezes a resposta pode ser sutil, a resposta da providência divina pode ser sutil, que nem sequer nos damos conta de que fomos ouvidos, que fomos atendidos, quer perante, por exemplo, não necessariamente no estado de vigília, pode ser durante o sono, onde nós recebemos as sugestões dos bons espíritos e temos uma boa ideia, uma boa sugestão e ao despertar colocamos em prática. Por vezes achamos que nada foi feito, mas movimentou-se sugestões para que nós pudéssemos ter a resposta para as nossas indagações. E também, por outras vezes, Deus simplesmente diz não. Não porque a questão nem sempre aquilo que nós entendemos que é o melhor para nós é de fato. Então, por vezes faz parte de um quadro de regeneração, de ações, ação e reação, de tal forma que nós passamos por aqueles quadros de provações e expiações que a oração em si não tem a capacidade de mudar esses desígnios divinos, de tal forma que aquele espírito, tendo que passar por aquelas situações, assim o será. Mas aquela oração nem por isso deixar de ter efeito. Pelo contrário, será motivo de resignação, paciência e fortaleza perante as provas. Por isso, no Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, há a sugestão: não oremos pelo fim das provas, mas oremos para ter forças para suportá-las, porque nós vivemos num mundo de provas e expiações e não poderemos, assim, nos libertarmos completamente delas. É o que por vezes a gente quer, é que todas as dificuldades desapareçam, mas no mundo de provas e expiações isso não vai acontecer. Por isso, a questão da eficácia da prece passa pela dimensão da compreensão do seu próprio mecanismo e também do merecimento digno que cada criatura tem. Então, esse é um ponto importante de esclarecimento a respeito da oração. Maurício, a outra questão que nós temos aqui é porque Deus fez uns tão bons e outros maus, e porque há alguns que são muito inteligentes, outros nem tantos. Talvez seja falando dessas diferenças. A gente vê pessoas que são tão benevolentes, na hora a gente vê a criminalidade, umas ações tão embrutecidas, e outros que passam por tanta dificuldade de aprendizado e memória, e outros já tem um gênio, uma criança prodígio, parece que são tantas diversidades. Muitas vezes as pessoas falam, por que Deus não me fez mais inteligente, Porque Kardec tem essa preocupação, porque se a gente olhar para a face da humanidade, nos 7,3 bilhões que somos hoje encarnados, nós vamos encontrar tantas bilhões de aptidões, capacidades, dons diferentes. E aí, por que Deus nos faz tão diferentes? Na verdade, ao perguntar aos espíritos, Kardec questiona se todos fomos criados iguais. E os espíritos respondem que sim, que fomos criados simples e ignorantes. E por que esses dois conceitos de simplicidade e ignorância? Ele remete à ignorância na capacidade intelectual e à simplicidade na nossa estrutura emocional, em que nós fomos criados zerados, simples e nada sentindo, nada tendo de emoções, de virtudes,
ou paixões, e ignorantes por nada ter ainda no campo do intelecto. Então, as primeiras encarnações, imaginamos o que é a encarnação de um espírito simples e ignorante, embrutecido daquilo que hoje a arqueologia nos mostra e os estudos da antropologia nos mostram, do homem das cavernas e algo antes do Homo sapiens, do Neandertal, de um embrutecimento, de uma incapacidade do aprendizado de como polir uma pedra, de como lascar uma pedra, de como sobreviver. Então era realmente primário, ou esse conhecimento intelectual e emocional. E à medida que vamos reencarnando, que vamos nesse caminhar entre mundo espiritual e mundo físico, nós vamos aprendendo, vamos conquistando coisas do intelecto e coisas da emoção. Se hoje já percebemos que estamos longe da simplicidade no complexo estrutura emocional psíquica que dispomos, e se estamos longe da ignorância, somos ignorantes em várias coisas, mas em outras tantas já adquirimos inteligência e conhecimento, entendemos que já foram largos os passos e as experiências reencarnatórias. E esse mosaico de experiências nos dá essa individualidade de cada um de nós. Então, não precisamos, não devemos, não há por que invejar as virtudes e valores de um outro, porque também as adquiriremos. Nós também iremos evoluir. E Deus não nos fez mais ou menos inteligentes, mas nós que caminhamos mais ou menos, cada um de nós. Então, aquele mais inteligente caminhou mais que nós no campo da intelectualidade. Assim, aquele mais virtuoso, com o coração mais generoso, caminhou mais do que nós no campo das nossas capacidades emocionais. Assim, todos nós iremos atingir a perfeição. Tudo sabermos a respeito de Deus. Por enquanto, essa diversidade que tem cada um de nós, não é? Tão parecidos, mas tão diferentes as nossas características. É verdade. Né? Assim, do ponto de vista evolutivo, somos tão próximos, mas ao mesmo tempo tão peculiares nas nossas características que parecem únicas. É verdade. Ailton, qual que é o sentido da frase ajuda que... Esse é um ditado popular, sim. Né? Ajuda que o céu te ajudará. Verdade. Como que a gente pode interpretar isso? Aliás, Allan Kardec aborda isso também no livro O Evangelho segundo o Espiritismo e trazendo reflexões a respeito, tanto do ponto de vista assim material, vamos dizer, no nosso plano terreno, que ele diz que é a aplicação da lei do trabalho e, consequentemente, do desenvolvimento da inteligência. Então, Deus nos dotou das faculdades e o desejo sempre do progresso, de tal forma que, ao aplicarmos essas potencialidades, nós frequentemente estamos nos desenvolvendo, aprimorando, criando necessidades novas e, assim, gerando progresso. Então, ele diz que é a aplicação da lei do trabalho e, consequentemente, a lei do progresso se fazendo presente. De tal forma que ele diz que na infância da humanidade, nós simplesmente lutávamos por questões de sobrevivência, a questões mais imediatas. Mas com o progresso, nós fomos utilizando essa inteligência para muitas outras coisas e fomos organizando a nossa sociedade e fomos estruturando todas as nossas conquistas, em tudo em torno de um aprimoramento da ciência. Então, nós fizemos muitas conquistas, naturalmente, no plano do desenvolvimento do intelecto. Mas também ele fala a questão a respeito da aplicação disso no aspecto da moral. Quando ele diz, ajuda-te que o céu te ajudará, no conceito moral é que a providência divina jamais nos abandona. Então, nós... quando nos dirigimos humildemente, né, a Deus, a Jesus, aos bons espíritos e sinceramente desejosos de auxílio, essa providência nunca nos faltará. Então, por isso que também na expressão de Jesus que a tudo aquilo que pedirmos, criai-vos que isso vos será concedido. Então, essa questão do céu nos ajudando é também no sentido moral, em que nós, esforçando-nos, fazendo a nossa parte, nós receberemos sempre a ajuda da providência divina para que nós cumpramos bem as nossas tarefas aqui no âmbito terreno. Então, Maurício, a gente vê que nesse aspecto, muitas vezes a gente espera, por exemplo, milagres, né? As pessoas esperam, é só aguardar que o céu fará o milagre, fará aquilo que cabe a nós, né? Então, às vezes a gente espera que a solução do problema aconteça sem que nós movimentemos forças, movimentemos a nossa própria transformação para que tenhamos o mérito daquele auxílio divino. Porque a gente pensa, vamos esperar aconteça um milagre. E aí basta esperar, basta orar, basta rogar
e aí sem que a fé movimente ações no sentido da resolução da situação. Ou seja, a gente geralmente espera que o céu faça a sua parte e nós ficamos aguardando. Não é bem essa concepção? Né? É verdade. Nós já voltamos para o nosso último bloco do programa Presença Espírita. Um pequeno intervalo e até já. Estamos de volta com o programa Presença Espírita. Estamos ao vivo nesta quinta-feira e esse é o último bloco do nosso programa. E estamos dedicando a perguntas e respostas de indagações que ficaram de programas anteriores ou que chega agora pelo Facebook. Né? E, Maurício, há duas perguntas aqui que a gente poderia até unificar. A Andréia, que entrou em contato pelo Facebook, ela fala da desencarnação do irmão, agora no dia 12 de 11, né? E que gostaria de notícias, né? Como é que ela faz, por onde ela começa. E o Adriano também, pelo Facebook, diz que perdeu a sua companheira há uma semana, pede uma orientação. Então, acho que 2 casos de desencarnação. Uma pede sobre notícias, como é que faz, e o outro talvez esteja um pouco assim, mas naquela situação de enfrentamento da desencarnação de um ente querido. Né? Não minimizamos a dor que essa aparente perda ou momentânea perda, porque efetivamente não perdemos ninguém, nós apenas nos apartamos. Mas esse sentimento imediato de perda, ele é inevitável. E não minimizamos essa dor e esse vazio, esse constrangimento no coração muito intenso que acomete com cada um de nós, quando a desencarnação nos aparta momentaneamente daqueles a quem amamos e que são figuras importantes na nossa estrutura emocional, no nosso carinho, na nossa afetividade. A primeira percepção que nós temos que ter, a primeira clareza é que nós não há perda efetivamente, nós nos apartamos. Logo mais os reencontraremos, quando nós também encetarmos a viagem de retorno ao mundo espiritual. Aqueles que nos antecedem, eles apenas estão algum tempo antes do que nós nesse processo inevitável de desvencilhar-se do corpo físico para retornar à casa. E como o amor faz laços que desconhecem o tempo, a distância, nós estaremos sempre vinculados uns aos outros e nos reencontraremos porque esses laços serão as amarras que irão fazer-nos nos reencontrar. Muitas das vezes o anseio de voltarmos a ter o contato nos faz buscar, bater a porta de casas espíritas, de médiuns, e alguns deles, um pouco levianos alguns, ignorantes outros, se aventuram a buscar ou trazer notícias. E aí lembramos de Chico Xavier, na sua sabedoria, dizendo que o telefone, ele que foi uma das maiores antenas psíquicas do século XX, um médium com capacidade extraordinária, ele dizia, ele talvez o melhor médium que conhecemos encarnado no século XX, tinha a grandeza de dizer que o telefone toca de lá para cá. Não somos nós que buscamos os espíritos, são os espíritos que quando tem condição, capacidade deles e de nós, momento oportuno, vem nos buscar. Não só através da psicografia, das cartas, mas muitas das vezes de encontros à noite, quando em desdobramento no mundo espiritual nos reencontramos. Talvez não lembramos explicitamente do encontro, mas voltamos à vigília, estado de vigília, ao corpo físico, com o coração tanto mais confortado, com a saudade já um tanto mais administrada, aquele sentimento de que nós nos reencontramos, como quem foi visitar um amigo, deu um abraço apertado e agora volta para casa. Assim são os nossos reencontros. E também esses apartares que a vida nos oferece são os momentos em que ela nos oportuniza o sentimento da fé, da resignação, da compreensão da justiça divina, porque não sabemos o porquê ou qual é o motivo que Deus nos aparta daqueles a quem nos amamos. Ele sabe, nós ainda não sabemos. Saberemos talvez logo mais, quando voltarmos ao mundo espiritual, quando esse ciclo de aprendizado acabar. Por enquanto, cabe-nos o sentimento de colocar nas mãos de Deus o nosso destino, o nosso coração, os nossos sentimentos e deixar que Ele conduza as nossas emoções. E nas aflições, nos dias de coração mais apertado, que busquemos na prece o consolo, o amparo, para bem enfrentarmos esses dias que logo de imediato, parecem de aflição mais intensa, mas ao pouco vai amenizando, para que a saudade, se ela fique, de uma maneira
onde não as lágrimas sejam da revolta, mas sim apenas do querer bem, das saudades, da distância, na certeza que nos reencontraremos logo mais. Ayrton, os relacionamentos familiares, eles são, sem sombra de dúvida, muito importantes em vários aspectos. No compromisso, no aprendizado. Quando há muita divergência e briga na família, a gente pode dizer que isso é porque nós fomos inimigos e agora estamos acertando os ponteiros. É por isso? Bom, de certa forma, como você mencionou, nós como espíritos nos vinculamos àqueles espíritos com os quais temos geralmente elos do passado, vínculos anteriores, né? Uma família não se forma aleatoriamente, ou seja, espíritos que se unem casualmente. Nós, frequentemente, as nossas famílias corpóreas são resultantes das famílias espirituais e também com relativa frequência. O núcleo familiar é um núcleo de reaproximação de antigos desafetos que agora se reúnem para o devido entendimento. Porque é no núcleo familiar que nós passamos a aprender a melhor tolerar, termos mais paciência, desenvolver o amor fraternal. Porque aqueles espíritos que um dia nós nos desentendemos, porventura hoje nós temos que chamar de mãe, de pai, de irmão, né, de tio, de avó. Então, esses vínculos acabam por atenuar muito daquelas dificuldades que tivemos, porque os elos familiares nos aproximam, então os elos consanguíneos unem os espíritos para que esse devido entendimento para um núcleo de vivência harmoniosa e não naturalmente vivência desequilibrada com conflitos e brigas. Com certeza, essas desarmonias, os entendimentos do passado geram os conflitos, mas nós fomos convocados a viver em conjunto para o devido entendimento. Daí a importância da oração, da vigilância, né, para que esses pequenos, essas brigas não se tornem pontos de afastamento, porque o objetivo justamente é outro, é o entendimento, é o amor fraternal entre esses espíritos superando algumas desavenças do passado. É possível que sejamos inimigos do passado. Por outras vezes, também é preciso considerar que as nossas imperfeições é que geram muitos conflitos, né? Então, por vezes, não tem nenhum necessariamente vínculo com o passado. Aí, talvez é falta de educação, falta de cuidados no relacionamento familiar para evitar tantos conflitos. Então, por vezes, são, sim, inimigos do passado, mas também é preciso considerar as nossas imperfeições que dificultam o relacionamento com os nossos entes queridos. Mas, sem dúvida, a família é algo a cuidar, a preservar, porque são espíritos com os quais nós somos convidados a viver e vivermos bem. E é um compromisso que assumimos com aqueles espíritos, né, Maurício? E tem uma outra pergunta que chega também, o Sérgio Maurício pergunta sobre os espíritos protetores. A gente comentou sobre os anjos guardiães, ele pergunta se poderiam interferir no livre-arbítrio dos encarnados, evitando, por exemplo, crimes hediondos, como aconteceu hoje na Síria. E, no caso, ainda complementa se as doenças aqui na Terra são necessárias. São duas perguntas aqui, mas a gente poderia ver essa questão dos espíritos protetores e o livre-arbítrio dos encarnados, né? Jesus nos elucida isso dizendo, Sérgio, que os escândalos são necessários, mas ai daquele por quem venham os escândalos. Então, algumas vezes, as expiações, as dificuldades, que muitas das vezes estão programadas na nossa experiência reencarnatória, a providência divina se utiliza de mãos daqueles insensatos que o seu livre-arbítrio permite trafegar por caminhos difíceis. Então, o serial killer, o homem-bomba e todos esses tantos desequilibrados do mundo, eles, por livre opção, por livre-arbítrio, eles decidiram. E vão maquinando ao longo da sua vida, dos dias, das semanas, dos meses, e a providência divina percebe isso, capta esse maquinar dos seus desequilíbrios, dando vazão e permitindo-se agir desequilibradamente. O seu livre-arbítrio irá permitir, e ele irá assumir graves compromissos perante a existência. Porém, aqueles que sofrem, que são as aparentes vítimas do seu raio de ação, são aqueles que resgatam um pretérito dificultoso, delituoso, e que agora tem em sua programação uma morte violenta, uma catástrofe, um arrancar-se da existência terrena por determinada situação, porque isso estava inscrito na sua experiência reencarnatória. E aí perguntamos, mas e se não tivesse esse homem-bomba?
outro efeito aconteceria, outra ação aconteceria, outra catástrofe, algumas vezes uma catástrofe natural, outras das vezes por isso aquela situação, mas a morte violenta aconteceria. Nesse caso específico, é por este desequilibrado que age assim ou assado. Então, por isso que os espíritos protetores não interferem no livre-arbítrio. O que ocorre, na verdade, eles interferem, são inúmeros os casos, para que nós não estejamos no raio de ação desse desequilibrado, se não está na nossa programação reencarnatória. Então, nós perdemos o avião, nós nos atrasamos, nós não estávamos na situação que deveríamos estar no momento que costumeiramente estaríamos ali, não estamos porque acordamos mais tarde, porque perdemos, porque mudamos a programação. Aí estão os espíritos atuando para que não aconteça aquilo que não está na nossa programação. Ayrton, a Rosiane entra em contato aqui conosco, ela pergunta: podemos encontrar espíritos obsessores quando vamos visitar outros países, por exemplo, de uma reencarnação anterior, ele ali permaneceu naquele psiquismo, naquele país, e nós em uma viagem, a turismo, a passeio, a trabalho, reencontramos. É possível isso acontecer? Bem, de um modo geral, os espíritos nos reencontram independentemente do local que nós nos encontramos, porque há já um vínculo talvez de ressentimentos. Então esses espíritos imediatamente procuram reencontrar aqueles que foram seus algozes quando não cogitam a hipótese do perdão. Então, independentemente de nós estarmos, entre aspas, disfarçados com a vestimenta corpórea, eles irão nos encontrar independentemente do local em que estejamos, quer esteja no país onde vivemos anteriormente, onde eles estiveram, ou em qualquer parte do mundo, porque o que nos vincula a eles são aqueles elos de sentimento, de desentendimentos anteriores, e naturalmente eles irão nos encontrar independentemente da forma que nos reveste, sendo outro organismo, né, outro corpo diferente do corpo anterior, porque os laços, tanto os laços do ódio são igualmente potentes quanto aqueles laços de amor e de afinidade. Mas, sem dúvida, o mais importante com relação aos espíritos obsessores é nós buscarmos o devido entendimento. Quando, por exemplo, nós vamos modificando, vamos nos melhorando, vamos nos aprimorando, aqueles espíritos que são os obsessores também vão dando tréguas a nós, vão vendo a boa vontade, o esforço, e eles mesmos se sentem, por vezes, motivados também a melhorarem-se. E quando não, também os bons espíritos auxiliam no processo de devido entendimento, intervindo na situação para que aqueles espíritos também possam, aos poucos, irem buscando o devido entendimento. Quando não, um reencontro, por vezes no âmbito familiar, para o devido ajuste perante aqueles que um dia foram algozes e vítimas, né? Então, é uma questão bastante interessante, mas os espíritos nos localizam, né, independentemente da forma exterior que nos reveste. Mas, Maurício, chegamos ao momento do encerramento. Me parece que passou tão rápido. Sempre, né? Sempre. A gente acaba... As perguntas são muito dinâmicas, a gente acaba se passando rapidamente. Mas temos nosso sorteio, antes da gente encerrar, Ayrton. Você pode sortear aí o nosso livro hoje é O Roteiro, de Chico Xavier e Emmanuel. Foram inúmeros os nossos telespectadores que nos contactaram pelo Facebook ou pelo telefone aqui da Rede TVM. E o sorteado foi o Adriano Francisco, que entrou conosco pelo Facebook. Parabéns, Adriano. Seu livro estará à disposição a partir de sábado na Feira do Livro Espírita, Shopping Antártica, entrada pela Rua Santos Dumont. Parabéns, boa leitura. Então, nós agradecemos a você que acompanha o programa Presença Espírita. Até o nosso próximo programa. E muito obrigado, uma boa semana, muita paz. Obrigado pela sua companhia, por estar conosco em mais um programa Presença Espírita. Desejamos a você uma excelente continuação de semana, muita paz e até o nosso próximo programa. Sabe o que o Detran andou fazendo?